Nos últimos dias, talvez algo tenha começado a pesar dentro de você de um jeito difícil de explicar. Não é apenas uma conta chegando. Não é apenas o medo do próximo pagamento. É como se, mesmo fazendo tudo certo, alguma coisa continuasse bloqueando seu avanço financeiro. Você trabalha, se esforça, tenta organizar suas decisões, mas de alguma forma, o dinheiro parece desaparecer antes mesmo de cumprir seu propósito. As oportunidades parecem passar perto de você, mas nunca chegam completamente. E isso começa a gerar algo silencioso por dentro: ansiedade, dúvida, aquela sensação de que talvez você esteja sempre um passo atrás. Muitas pessoas vivem isso hoje. Elas não estão paradas, não estão desistindo. Pelo contrário, estão lutando todos os dias para manter a casa, cuidar da família, pagar contas, seguir em frente. Mas mesmo assim, existe um peso invisível que parece acompanhar cada decisão financeira. E é exatamente sobre isso que vamos tratar agora, porque hoje vamos ativar espiritualmente o Salmo 67, um dos salmos mais conhecidos quando o assunto é bênção, provisão e abertura de caminhos. Ele fala de algo muito simples de entender: quando a luz de Deus alcança uma pessoa, os caminhos começam a se alinhar e aquilo que estava travado começa a produzir fruto. Nos próximos minutos, vamos usar essa verdade espiritual como fundamento de oração. Mas antes de continuarmos, é importante entender algo que poucas pessoas percebem. Nem sempre as dificuldades financeiras começam apenas fora de nós. Muitas vezes, elas também nascem de desalinhamentos internos, que foram se acumulando com o tempo: medo de perder, decisões tomadas sob pressão, ansiedade que faz escolher caminhos errados, cansaço que tira nossa clareza. Essas coisas parecem pequenas, mas quando se juntam podem fechar portas que deveriam estar abertas. E é exatamente aqui que a oração baseada no Salmo 67 começa a agir. Ela reposiciona o coração, traz direção para a mente e quebra influências invisíveis que tentam manter uma pessoa presa em ciclos de escassez. Neste momento, declaramos de forma clara e objetiva: todo bloqueio espiritual que esteja influenciando sua vida financeira começa a perder força agora. Toda a pressão invisível que empurra suas decisões para caminhos errados começa a ser quebrada. Toda a confusão que impede você de enxergar novas oportunidades começa a se dissipar. Não estamos falando de mágica ou de soluções instantâneas. Estamos falando de alinhamento. Quando uma pessoa se posiciona espiritualmente da forma correta, aquilo que estava confuso começa a ganhar direção. O que estava travado começa a se mover. E o que parecia distante começa a se aproximar. O Salmo 67 revela exatamente isso: quando Deus ilumina o caminho de alguém, essa pessoa passa a viver um tempo de colheita. A terra produz, os caminhos se abrem e as bênçãos começam a alcançar todas as áreas da vida, inclusive as finanças. Talvez hoje você esteja cansado de tentar sozinho. Talvez esteja preocupado com o futuro da sua casa, com o sustento da sua família ou com decisões que precisa tomar em breve. Mas este momento marca o início de um reposicionamento. Porque este pode ser o dia em que Deus começa a abrir as portas da prosperidade que estavam fechadas diante de você. O dia em que novas oportunidades começam a surgir, novas ideias aparecem e a provisão começa a alcançar sua vida de maneiras que antes pareciam impossíveis. E é exatamente isso que vamos buscar juntos. Daqui a pouco vamos entrar em uma oração guiada baseada no Salmo 67, pedindo que Deus ilumine seus caminhos, alinhe suas decisões e libere provisão sobre sua vida financeira. Então permaneça comigo até o final. Porque o dia em que Deus abriu as portas da prosperidade, a promessa financeira do Salmo 67, pode começar exatamente aqui, neste momento de oração. Existe uma razão muito importante para você permanecer até o final deste momento de oração. Não apenas por curiosidade, nem apenas para ouvir palavras bonitas. Existe um processo espiritual acontecendo aqui, e processos verdadeiros não acontecem em partes soltas. Eles acontecem em etapas. Quando uma pessoa enfrenta pressão financeira por muito tempo, algo começa a acontecer dentro dela sem que perceba. A mente fica cansada, o coração fica inquieto, e as decisões passam a ser tomadas mais pelo medo do que pela direção. Aos poucos, isso cria um desalinhamento interior. Não porque a pessoa seja fraca, mas porque o peso constante começa a confundir o caminho. E é exatamente por isso que o Salmo 67 sempre foi entendido como uma oração de reposicionamento. Ele mostra que antes da colheita vir para fora, algo precisa se alinhar por dentro. A luz de Deus precisa iluminar o caminho, a mente precisa recuperar a clareza, e o coração precisa voltar a um lugar de confiança. Quando isso acontece, os caminhos começam a responder de forma diferente. Por isso este momento não é apenas uma oração rápida. Ele foi pensado como um percurso espiritual. Primeiro reconhecemos o peso que você tem carregado, depois reposicionamos o coração diante de Deus. Em seguida, pedimos direção para as decisões. E então abrimos espaço para a provisão que Deus já preparou começar a se manifestar. Muitas pessoas querem apenas a última parte, a provisão, mas ignoram as etapas que preparam o terreno para que ela aconteça.
O Salmo 67 mostra que a bênção de Deus não é apenas receber algo, é viver em um caminho iluminado, onde as escolhas começam a produzir frutos. Quando alguém interrompe esse processo, geralmente continua carregando a mesma confusão interior que estava antes. A preocupação continua dominando os pensamentos, o medo continua influenciando decisões, e as oportunidades passam sem que sejam reconhecidas. Por isso, permanecer aqui até o final é mais do que assistir um vídeo. É permitir que sua mente desacelere, que sua fé seja reorganizada e que sua visão sobre provisão comece a se alinhar novamente. E quando esse alinhamento acontece, algo muito interessante começa a mudar. A pessoa passa a perceber caminhos que antes não via. Ideias que antes pareciam impossíveis começam a fazer sentido. Portas que pareciam distantes começam a se aproximar. É assim que Deus muitas vezes começa a abrir caminhos financeiros, não apenas trazendo recursos, mas trazendo direção. Se este tipo de conteúdo tem ajudado você a encontrar paz e clareza nesses momentos difíceis, existe também uma forma simples de apoiar este trabalho para que ele continue alcançando outras pessoas que estão passando pelas mesmas lutas. Inscrever-se no canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que também esteja enfrentando pressão financeira pode parecer algo pequeno, mas na prática ajuda muito este canal a continuar ativo. E o mais importante, permite que essas orações continuem chegando a pessoas que muitas vezes estão enfrentando batalhas silenciosas. É totalmente gratuito, leva apenas alguns segundos e se torna uma forma de semear algo bom na vida de outras pessoas que precisam de esperança. Agora, respire um pouco mais fundo e permaneça comigo, porque na próxima parte vamos entrar diretamente no fundamento espiritual desta oração. Vamos entender por que o Salmo 67 sempre foi associado a tempos de colheita, provisão e abertura de caminhos. E quando você compreender isso com clareza, ficará muito mais fácil reconhecer como Deus pode começar a abrir as portas da prosperidade na sua vida também. Então fique até o final. O processo que estamos iniciando aqui pode ser exatamente o reposicionamento que faltava para que novos caminhos financeiros comecem a se abrir diante de você. Até aqui nós falamos sobre reposicionamento, sobre acalmar a mente, alinhar o coração e lembrar que a provisão de Deus não começa apenas do lado de fora, mas primeiro dentro de nós. Agora chegamos ao momento de avançar um passo além. Porque quando o coração se reposiciona, chega a hora da ação espiritual. A partir deste momento, vamos entrar em oração com base no Salmo 67. Não apenas como palavras de conforto, mas como um ato consciente de guerra espiritual contra tudo aquilo que tenta bloquear a provisão em sua vida. Muitas vezes a escassez não é apenas resultado de números ou circunstâncias. Existem pressões invisíveis que também tentam limitar caminhos, inveja silenciosa, palavras negativas lançadas ao longo dos anos, ciclos familiares de dificuldade financeira que parecem se repetir geração após geração. Em alguns casos, até influências espirituais contrárias que tentam fechar portas antes mesmo que elas se abram. Mas quando uma pessoa se posiciona diante de Deus, essas influências começam a perder força. Agora imagine espiritualmente que neste momento, Deus está levantando um escudo diante da sua vida financeira. Um escudo que bloqueia ataques invisíveis, críticas destrutivas, inveja e toda palavra de escassez que tentou se estabelecer contra você. E ao mesmo tempo, nas suas mãos espirituais, Deus coloca uma espada de verdade e direção. Essa espada representa decisões novas, sabedoria renovada e coragem para cortar padrões antigos que mantinham você preso. Neste momento, declaramos com autoridade tranquila e firme todo espírito de limitação financeira, toda inveja que tentou impedir seu crescimento, toda tentativa de feitiçaria, toda palavra negativa lançada contra seu trabalho ou sua prosperidade perde força agora. Que toda maldição familiar ligada à escassez seja confrontada pela luz de Deus neste instante. Que ciclos antigos de falta sejam quebrados. Que caminhos bloqueados comecem a se abrir. Visualize agora a presença de Deus como uma fortaleza ao redor da sua vida. Dentro dessa fortaleza existe segurança, direção e paz. A ansiedade financeira começa a perder o controle que tinha sobre seus pensamentos. O medo de não ter o suficiente começa a ser substituído por uma confiança mais firme. Enquanto essa fortaleza se estabelece, algo ainda mais importante começa a acontecer. Uma luz começa a iluminar o caminho à sua frente. Essa luz representa direção. Representa ideias novas, oportunidades que começam a aparecer, pessoas certas surgindo no momento certo, decisões mais claras sendo tomadas. É assim que muitas vezes a provisão de Deus começa a se manifestar. Primeiro ele ilumina o caminho, depois ele fortalece os passos, e então ele prepara aquilo que você nem imaginava. Neste momento, espiritualmente, Deus também começa a preparar uma mesa diante de você. Uma mesa de provisão, estabilidade e crescimento. Aquilo que antes parecia distante começa lentamente a encontrar um caminho para chegar até sua vida. Se você crê nessa quebra espiritual e nesse novo tempo sendo preparado, escreva amém nos comentários enquanto continuamos orando.
Esse pequeno ato de fé também fortalece sua declaração diante de Deus. Agora continuamos avançando. Pai, nós colocamos diante de Ti toda a ansiedade financeira que tem pesado sobre esta pessoa. Todo medo de faltar, toda preocupação constante, toda a sensação de estar sempre lutando sem ver resultado. Traz paz onde havia pressão. Traz clareza onde havia confusão. Traz direção onde havia dúvida. E assim como o Salmo 67 fala sobre a luz de Deus iluminando o caminho do seu povo, nós declaramos que essa luz começa agora a guiar as decisões, o trabalho e as oportunidades desta pessoa. Que aquilo que estava escondido comece a ser revelado, que portas que pareciam inacessíveis comecem a se mover, que novas possibilidades surjam onde antes havia apenas preocupação. Neste momento, declaramos que o ciclo de escassez foi confrontado. As forças que alimentavam medo, bloqueio e limitação começam a perder terreno. E um novo caminho de provisão começa a ser preparado. A paz começa a voltar ao coração. A clareza começa a voltar à mente. E a provisão de Deus começa a encontrar caminho para alcançar sua vida financeira. Agora preste atenção neste ponto, porque aqui começa uma transição importante. Até aqui nós entramos em oração, confrontamos espiritualmente aquilo que poderia estar bloqueando caminhos e convidamos a presença de Deus para iluminar sua vida. Isso não é apenas um momento espiritual bonito. Algo real começou a ser reposicionado. Quando alguém ora com fé e alinhamento, como fizemos agora com base no Salmo 67, algo acontece primeiro no mundo espiritual e dentro do coração. Depois, pouco a pouco, começa a aparecer também nas circunstâncias. É assim que muitas portas de prosperidade começam a se abrir. Primeiro Deus reorganiza a mente, depois Ele fortalece o coração, e então Ele começa a direcionar os passos. Talvez você ainda não veja mudanças imediatas nos números da sua conta ou nas contas que precisam ser pagas, mas algo essencial já começou. O medo está perdendo espaço, e a direção de Deus começa a ocupar esse lugar. O Salmo 67 sempre apontou para isso. Não apenas para uma bênção momentânea, mas para um alinhamento que gera crescimento. Quando a luz de Deus ilumina o caminho de alguém, essa pessoa começa a tomar decisões mais sábias, começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas, começa a caminhar por portas que antes pareciam invisíveis. E é assim que o desbloqueio financeiro muitas vezes começa. Deus começa a ajustar pensamentos, remover confusão e trazer clareza. De repente, uma decisão que parecia impossível se torna mais clara. Uma oportunidade de trabalho aparece, uma conversa importante acontece, uma nova ideia surge, um caminho que antes estava fechado começa lentamente a se abrir. Isso não acontece por acaso. Isso acontece quando a vida entra em alinhamento com Deus. Talvez hoje tenha sido exatamente isso que começou aqui um novo posicionamento. A oração confrontou aquilo que tentava manter você preso à escassez, e ao mesmo tempo abriu espaço para que a direção de Deus começasse a conduzir seus próximos passos. Por isso, agora eu quero convidar você a fazer uma pequena declaração de fé. Se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu creio que Deus está abrindo caminhos de prosperidade na minha vida. Esse simples gesto fortalece sua fé e também encoraja outras pessoas que estão aqui enfrentando as mesmas batalhas financeiras. Quando alguém lê sua declaração, percebe que não está sozinho. E essa comunidade de fé começa a se fortalecer. E falando em comunidade, quero te explicar algo de forma muito sincera. Este canal, Atos de Fé, existe exatamente para isso, ser um lugar onde todos os dias você possa voltar para orar, ouvir a palavra e manter sua mente alinhada com Deus, mesmo quando a pressão financeira tenta roubar sua paz. A caminhada espiritual não acontece em um único momento. Ela se fortalece com constância. Cada oração que você ouve aqui, cada reflexão, cada salmo compartilhado, ajuda a manter sua fé firme enquanto Deus continua trabalhando nos bastidores da sua história. Se este momento te ajudou, considere se inscrever no canal Atos de Fé. Não como um gesto automático, mas como uma forma de manter esse espaço de oração ativo para você e para muitas outras pessoas que também estão buscando direção financeira e espiritual. Você também pode curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que esteja passando por um momento de pressão financeira. Às vezes, uma simples oração pode ser exatamente o ponto de virada que alguém precisava ouvir hoje. E agora, antes de encerrarmos esta parte, lembre-se de algo muito importante. A prosperidade que Deus libera não começa apenas com dinheiro. Ela começa com direção, paz e sabedoria. E quando essas coisas se alinham, as oportunidades começam a surgir no tempo certo. Talvez hoje tenha sido exatamente o dia em que Deus começou a abrir as portas da prosperidade na sua vida, como promete o Salmo 67. E nos próximos momentos, vamos continuar avançando nessa direção, fortalecendo essa promessa e entendendo como manter esse alinhamento para que a provisão de Deus continue encontrando caminho até você. Agora respire fundo e perceba, uma batalha espiritual foi enfrentada aqui.
Assim como aconteceu na história revelada no Salmo 3, quando Davi clamou em meio à traição e viu Deus se levantar como seu defensor, algo também foi confrontado no mundo invisível, enquanto esta oração acontecia. Armadilhas espirituais começaram a se desfazer. Ataques invisíveis perderam força. E aquilo que parecia bloqueado começa a entrar em movimento novamente. Deus está iniciando um novo ciclo sobre a sua vida. Aquilo que foi roubado, atrasado ou travado por inveja, maldições ou feitiçaria familiar começa a ser restituído pelo poder do Senhor. Portas que permaneceram fechadas por muito tempo começam a se abrir. A proteção divina se levanta como muralha ao redor da sua vida, guardando seus caminhos contra todo ataque oculto. Não ignore este chamado. Se esta oração falou com você, inscreva-se agora no canal Atos de Fé, curta este vídeo e compartilhe esta oração com quem precisa de libertação espiritual. Cada pessoa alcançada fortalece esta missão de levar fé e vitória a milhares de vidas. E escreva agora nos comentários "Eu creio". Essa declaração sela a sua fé diante de Deus. Guarde esta oração no seu coração. Volte a ela sempre que sentir que precisa se levantar novamente contra qualquer batalha espiritual, porque quem se refugia no Senhor nunca luta sozinho. O céu se move, anjos são enviados e o livramento se manifesta no tempo certo. Se este salmo confirmou algo em você, o próximo vídeo vai destravar o que ainda está oculto. Não encerre aqui. E lembre-se desta verdade quando Deus se levanta para defender um filho. Nenhuma armadilha, nem mesmo as preparadas dentro da própria família, consegue permanecer de pé. Há algo importante que precisa ser entendido neste momento da jornada. Até aqui, falamos de guerra espiritual, de armadilhas invisíveis, de pressões que muitas vezes surgem até dentro da própria família. Mas agora começamos a perceber como Deus transforma batalhas em caminhos abertos. Quando o coração se alinha com o Senhor, algo muda dentro e fora de nós. É exatamente isso que vemos no Salmo 67. Esse salmo não fala apenas de receber bênçãos. Ele mostra que a bênção de Deus cria movimento. Ela abre caminhos. Ela revela a bondade do Senhor para que outros também encontrem esperança. Perceba a profundidade disso. Quando Deus traz paz à sua vida, essa paz começa a alcançar sua casa. Quando Ele restaura sua estabilidade, você se torna capaz de sustentar outros. Quando Ele cura seu coração, você passa a carregar uma presença que acalma ambientes inteiros. A bênção não é apenas algo que chega até você. Ela flui através de você. Isso muda completamente a forma como olhamos para a prosperidade. Prosperidade, no plano de Deus, não é acúmulo egoísta. É alinhamento com o propósito divino. Não se trata de ter mais do que todos, mas de ter o suficiente para viver com dignidade e ainda espalhar bondade no caminho. Talvez alguém já tenha feito você sentir culpa por desejar estabilidade financeira. Talvez já tenham dito que querer paz, segurança ou recursos é falta de fé. Mas isso não é verdade. Desejar sustentar sua família é responsabilidade. Buscar estabilidade não é egoísmo. Querer paz dentro de casa não é fraqueza espiritual. O próprio Salmo 67 leva esse desejo diante de Deus e diz, em essência: Senhor, abençoamos para que o mundo veja a tua bondade. Existe também algo muito especial nesse salmo, a simplicidade. Ele não complica a fé. Ele não cria rituais difíceis. Ele simplesmente convida a presença de Deus repetidamente. E algo poderoso acontece quando repetimos essa oração com sinceridade. A confiança cresce, o medo começa a diminuir, e o coração deixa de esperar sempre pelo pior. Aos poucos, você começa a se preparar para o melhor que Deus pode fazer. É por isso que muitos associam o Salmo 67 ao avanço. Não porque ele muda Deus, mas porque ele muda quem ora. Ele abre nossos olhos para perceber as portas que Deus já estava preparando. Talvez, enquanto você ouve estas palavras, exista uma sensação de paz surgindo dentro de você. Um silêncio diferente na mente. Uma leveza que não estava aí antes. Não ignore isso. Muitas vezes é assim que a fé começa a criar raízes silenciosamente, gentilmente, sem barulho, mas com firmeza. Você ainda pode ter dúvidas. Você ainda pode sentir insegurança. E tudo bem. A fé não exige certeza absoluta. Ela começa com confiança suficiente para dar o próximo passo. E nos próximos momentos você vai ouvir histórias reais de pessoas que fizeram exatamente isso. Pessoas comuns que começaram a orar com base no Salmo 67 em momentos de grande pressão. Essas histórias não estão aqui para pressionar você, nem para criar comparação. Elas existem para lembrar uma verdade simples. Deus continua agindo. Ele continua encontrando pessoas exatamente onde elas estão, especialmente quando estão cansadas, sobrecarregadas e sem saber o que fazer. Por exemplo, um homem no estado de Ohio, nos Estados Unidos, compartilhou que havia entrado na fase mais escura de sua vida. Ele perdeu o emprego de forma inesperada. Suas economias desapareceram rapidamente. O aluguel estava atrasado e ele já não sabia como alimentar a própria família. Cada dia parecia mais pesado que o anterior. Certa noite, incapaz de dormir,
ele encontrou um vídeo de oração que mencionava o Salmo 67. Ele disse que não esperava nada, não tinha grandes expectativas. Apenas ouviu. Mas algo aconteceu naquela noite. Não foi dinheiro, não foi uma oportunidade imediata, foi paz. Pela primeira vez em semanas, ele conseguiu dormir profundamente. Então decidiu fazer algo simples, começou a orar o Salmo 67 todas as noites antes de dormir. 3 dias depois, recebeu um e-mail inesperado. Uma empresa para a qual ele havia enviado o currículo mais de 2 meses antes havia reaberto a candidatura. E não apenas isso. Eles ofereceram a ele um cargo melhor do que o anterior, com salário maior e estabilidade. E quando ele contou esse testemunho, disse algo que chamou a atenção. A maior mudança não foi o emprego, foi a paz que Deus colocou no meu coração antes de tudo acontecer. E isso revela um princípio espiritual muito profundo. Quando Deus começa a trabalhar dentro de você, o caminho à sua frente começa a se abrir naturalmente. Quando aquele homem terminou seu testemunho, ele disse algo que marcou profundamente sua jornada espiritual. Isso não foi coincidência. Foi Deus me encontrando no meu momento mais difícil. E histórias como essa começaram a surgir de diferentes lugares, sempre com o mesmo fio invisível conectando tudo: fé, oração e a presença de Deus respondendo no tempo certo. Outra história veio de uma mulher em Minnesota. Durante meses, ela enfrentou um período de forte pressão financeira. As contas se acumulavam sobre a mesa, o telefone tocava com cobranças e a ansiedade começou a roubar sua paz. Dormir tornou-se difícil, a mente não parava. Certa noite, buscando apenas alguns minutos de silêncio para respirar, ela ouviu uma oração baseada no Salmo 67. Ela contou que começou a chorar. Não porque algo tivesse mudado imediatamente, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que Deus estava vendo sua dor. A partir daquele dia, decidiu orar o Salmo 67 todas as manhãs. Uma semana depois, algo inesperado aconteceu. Um pagamento de seguro que ela acreditava ter sido negado foi liberado. O valor não era exagerado, mas era exatamente o suficiente para pagar contas urgentes e consertar o carro que ela precisava para trabalhar. Mas quando contou seu testemunho, ela disse algo muito importante. O maior milagre não foi o dinheiro, foi a paz que voltou antes mesmo da resposta chegar. Outra história veio de um pequeno empresário em Seattle. Durante 4 meses, sua loja vinha sofrendo uma queda constante nas vendas. Ele já estava se preparando emocionalmente para fechar as portas. A pressão financeira começou a afetar sua confiança, sua família e até sua fé. Uma noite, dominado pela preocupação, ele buscou uma oração apenas para acalmar o coração. Foi então que ouviu novamente palavras inspiradas no Salmo 67. Ele não esperava uma mudança imediata, mas na manhã seguinte, recebeu um pedido inesperado de um cliente corporativo, alguém com quem ele nunca havia trabalhado antes. Disseram que encontraram a empresa dele por acaso. Naquela mesma semana, outros 2 clientes entraram em contato. Ele disse que havia trabalhado duro por anos, mas nunca tinha visto uma porta se abrir de maneira tão repentina. Para ele, aquilo foi mais do que sorte. Foi Deus abrindo um caminho que ele sozinho não conseguiria abrir. Também houve o testemunho de uma mãe no Arizona, com 2 filhos pequenos. Faltavam poucos dias para o prazo final do aluguel. Ela não tinha quem pedir ajuda e carregava uma mistura de vergonha e medo. Uma noite, com o coração pesado, ela orou o Salmo 67 com sinceridade profunda. Ela continuou fazendo essa oração por 7 dias. No 7º dia, recebeu uma mensagem inesperada de uma amiga com quem não falava há anos. A amiga contou que havia sonhado com ela passando por dificuldades e sentiu no coração que deveria ajudar. Sem saber da situação real, enviou exatamente o valor necessário para pagar o aluguel. Aquela mãe disse algo que resume tudo. Eu não contei a ninguém que estava com problemas, mas Deus sabia. Essas histórias não existem para criar comparação. Deus trabalha de forma única em cada vida. Às vezes a resposta vem como recurso financeiro. Às vezes vem como oportunidade. Às vezes vem como paz que nos permite tomar decisões melhores. O mais importante não é a forma da resposta, é o relacionamento com Deus que nasce durante a oração. O Salmo 67 não é uma fórmula mágica, ele é um convite para abrir o coração diante de Deus com sinceridade. E quando esse convite é aceito, algo começa a mudar. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: quem dera algo assim acontecesse comigo? Então ouça isto com clareza. O mesmo Deus que ouviu aquelas orações também ouve a sua. Se neste momento algo está se movendo dentro do seu coração, não ignore. Muitas vezes é assim que a fé desperta silenciosamente, mas com força. Porque sua história ainda está sendo escrita. E à medida que continuamos esta jornada, vamos olhar para promessas antigas das Escrituras que continuam vivas até hoje, promessas que falam de provisão, direção e esperança. Entre elas está uma declaração poderosa registrada no livro de Jeremias, capítulo 29. Ali Deus revela algo profundo.
Ele conhece os planos que tem para os seus filhos, planos de paz, planos de futuro, planos que não terminam em escassez, mas em esperança. E compreender essas promessas pode ser exatamente o que vai fortalecer sua fé no próximo passo desta caminhada. Neste momento, é importante entender algo profundo: sua vida não é aleatória. Nada do que você enfrentou aconteceu fora do conhecimento de Deus. Suas lutas não são vazias, e seu futuro não foi desenhado para viver em escassez permanente. Talvez em algum momento você tenha se sentido esquecido, negligenciado ou deixado de lado. Talvez tenha olhado ao redor e pensado que todos avançavam enquanto sua vida parecia parada. Mas a verdade espiritual é que Deus sabe exatamente onde você está. Ele conhece cada batalha silenciosa, cada noite de preocupação e cada oração feita em segredo. E quando Deus fala de prosperidade, Ele não está falando apenas de dinheiro. Prosperidade, aos olhos de Deus, é plenitude. É estabilidade interior, paz para dormir tranquilo, provisão suficiente para viver sem medo constante, clareza para tomar decisões sábias e força para continuar quando o cansaço tenta te parar. As Escrituras revelam isso repetidamente. Em livro de Malaquias, Deus faz algo surpreendente. Ele convida seu povo a provar sua fidelidade. Ele declara que pode abrir as janelas do céu e derramar bênçãos que ultrapassam aquilo que o cálculo humano consegue prever. Essa imagem fala de algo maior que esforço humano, fala de intervenção divina. Mas existe também uma batalha invisível. Muitas vezes, enquanto Deus prepara a provisão, existem forças espirituais tentando bloquear caminhos, gerar medo ou confusão. Armadilhas espirituais, invejas, palavras negativas e até práticas de bruxaria podem tentar limitar aquilo que Deus deseja liberar. Porém, quando alguém se posiciona em oração e alinha o coração com Deus, essas barreiras começam a perder força. O Salmo 23 confirma essa verdade de forma poderosa. Quando o Senhor se torna o pastor da sua vida, a falta deixa de ser o centro da história. Você passa a caminhar guiado, protegido e sustentado. Outro princípio aparece em livro de Deuteronômio. Deus declara que seu povo não foi criado para viver dominado por dívidas ou medo constante, mas para viver com dignidade, liberdade e direção. Isso não significa ausência de desafios. Significa que os desafios não têm a palavra final. Existe ainda uma promessa surpreendente em livro de Isaías. Deus fala sobre tesouros escondidos na escuridão e riquezas guardadas em lugares secretos. Isso revela que existem provisões preparadas por Deus que ainda não chegaram ao seu campo de visão. Oportunidades que surgirão no momento certo. Caminhos que se abrirão quando você estiver pronto para percorrê-los. E quando Jesus falou sobre vida, ele deixou claro algo fundamental: ele veio para que as pessoas tivessem vida em abundância. Não uma existência dominada pelo medo, mas uma caminhada marcada por propósito, paz e direção. A fé tem um papel central nisso. Crer não significa fingir que tudo está perfeito. Significa continuar confiando em Deus mesmo quando a realidade ainda não mudou. É escolher esperança em vez do desespero. Quando essa fé começa a crescer dentro de você, algo muda. Sua mente começa a enxergar possibilidades onde antes só havia bloqueios. O medo perde espaço e a expectativa de que Deus pode agir começa a tomar forma. A verdade é que a bênção de Deus não é algo que você precisa perseguir desesperadamente. Quando você caminha com Ele, a bondade e a misericórdia começam a seguir seus passos. Então permita que essas promessas criem raízes no seu coração. Deixe que elas substituam as mentiras que o medo tentou plantar. Você não foi criado para viver preso em luta eterna. Você não foi esquecido. E sua história ainda não terminou. Deus continua escrevendo cada capítulo e muitas das respostas que você ainda não viu já estão sendo preparadas nos bastidores do mundo espiritual. Quando você profere palavras de fé, você não está tentando convencer a Deus. Deus já conhece sua necessidade, já vê suas lutas e já preparou caminhos que seus olhos ainda não conseguem enxergar. O que acontece neste momento é algo diferente. Sua fé começa a se alinhar com aquilo que Deus já determinou. E quando isso acontece, algo muda no mundo espiritual. A Bíblia nos lembra no Salmo 3 que mesmo quando os inimigos se levantam, até mesmo quando a oposição surge de dentro da própria casa, Deus continua sendo escudo ao redor daqueles que confiam nele. E muitas vezes as maiores batalhas não são apenas visíveis. Existem armadilhas espirituais, palavras lançadas, inveja escondida, e até práticas espirituais feitas nas sombras contra a vida de alguém. Mas quando um coração se levanta em fé, essas estruturas começam a perder força. Por isso, continue comigo neste momento. Eu declaro que nenhuma armadilha espiritual preparada contra minha vida prosperará. Se alguém tentou me atingir por meio de inveja, feitiçaria ou maldade escondida, declaro que Deus é meu escudo e minha defesa. Assim como está escrito no Salmo 3, eu não temerei os milhares que se levantam contra mim, porque o Senhor sustenta a minha vida. Declaro que toda influência espiritual negativa perde autoridade agora. Toda palavra lançada contra meu destino cai por terra.
Toda obra feita nas trevas perde sua força diante da luz de Deus. Declaro que meu lar está protegido, que minha mente está protegida, que meus caminhos estão protegidos. Se houve pessoas tentando atrasar minha provisão, confundir minhas decisões ou bloquear minhas oportunidades, declaro que o Senhor desfaz cada armadilha invisível. O que foi preparado para me derrubar se transforma em testemunho da fidelidade de Deus. Declaro que portas que estavam travadas começam a se mover. Caminhos que pareciam bloqueados começam a se abrir. Porque quando Deus decide agir, nenhuma força espiritual consegue impedir. Declaro que a paz volta a governar minha mente. A clareza volta a guiar minhas decisões. A coragem volta a habitar dentro de mim. E assim como Davi declarou no Salmo 3, levanto-me porque o Senhor me sustenta. Hoje eu também me levanto. Levanto-me acima do medo. Levanto-me acima da ansiedade. Levanto-me acima de toda tentativa espiritual de me parar, porque a salvação vem do Senhor. E aquilo que Deus começou na minha vida não será interrompido por inveja, feitiçaria ou traição. Respire fundo mais uma vez. Deixe essas palavras criarem raízes dentro de você. Porque quando a fé se levanta, até as armadilhas invisíveis começam a cair. Por exemplo, você pode escrever algo simples como desejo e estabilidade. Ou talvez peço sabedoria para administrar aquilo que Deus coloca em minhas mãos. Pequenas frases, mas carregadas de propósito. Elas ajudam sua mente a permanecer alinhada com aquilo que Deus pode fazer, em vez de se prender ao medo do que os outros tentaram contra você. Porque muitas vezes, enquanto alguém ora buscando provisão, também existe uma batalha espiritual acontecendo nos bastidores. Há momentos em que portas parecem fechar sem explicação. Projetos não avançam. O descanso desaparece. A mente se enche de preocupação. E nem sempre isso é apenas circunstância. A própria Escritura mostra que existem armadilhas invisíveis, intenções escondidas, até práticas espirituais feitas nas sombras por pessoas movidas por inveja ou rivalidade. Mas é exatamente por isso que a prática da oração se torna tão poderosa. Quando você volta todos os dias ao Salmo 67, você não está apenas repetindo palavras. Você está declarando luz sobre sua vida. E a luz de Deus tem uma característica muito clara, ela expõe e dissolve aquilo que foi preparado no escuro. Quando o salmista declara, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, ele está pedindo algo profundo, que a presença de Deus governe cada área da vida. E quando essa presença se manifesta, até armadilhas espirituais começam a perder força. Se alguém tentou bloquear seus caminhos, Deus pode abrir novas portas. Se palavras negativas foram lançadas contra sua vida, a verdade de Deus começa a substituí-las. Se houve inveja ou ataques espirituais silenciosos, a proteção divina começa a se levantar como muralha ao seu redor. Durante esses 7 dias, algo importante acontece e sua fé começa a ganhar estabilidade. Você passa a perceber melhor as direções de Deus. Sua mente fica mais clara, sua coragem aumenta. E aquilo que antes parecia apenas peso começa a se transformar em estratégia, sabedoria e paz. Por isso, permaneça comigo. Na próxima parte, vamos caminhar juntos pelo primeiro passo dessa prática de oração de 7 dias, e você verá como algo simples pode se tornar um ponto de virada espiritual na sua vida. Desejo sabedoria para administrar o que tenho. Desejo uma oportunidade alinhada com as habilidades que Deus colocou dentro de mim. Apresente esses desejos com calma e reverência. Deus não se ofende com as suas necessidades, Ele convida você a colocá-las diante dele. Durante esses 7 dias, observe o que começa a mudar. Observe suas reações, seus pensamentos e até a maneira como você enxerga as circunstâncias. Perceba onde o medo começa a perder força. Muitas vezes, quando a luz de Deus entra, até armadilhas espirituais que estavam escondidas começam a ser desfeitas. O que foi preparado no oculto perde poder quando a presença do Senhor governa o ambiente. Algumas pessoas percebem mudanças externas durante esses dias. Outras experimentam primeiro uma transformação interior, paz, clareza e coragem que depois se manifesta em resultados concretos. Ambos são sinais de movimento. Lembre-se, a fé não é passiva. Enquanto você ora, permaneça atento. Aproveite oportunidades. Tome decisões com sabedoria. Deus age tanto através de passos práticos quanto por providências inesperadas. O que parecia bloqueado pode começar a se abrir quando a direção divina entra em cena. Ao final de cada dia, faça uma declaração simples. Deus, eu te agradeço por hoje. Confio que estás trabalhando mesmo quando não consigo ver. Deixe essas palavras acompanharem seu descanso. Não alimente cenários de medo. Durma lembrando que o mesmo Deus que guardou seu dia também guardará seu amanhã. Se em algum momento você falhar ou perder um dia, não carregue culpa. Apenas continue. A graça de Deus sustenta esse caminho. Agora chegamos ao limiar de algo maior. Esta jornada não foi apenas sobre ouvir uma oração. Foi sobre reposicionar o coração, quebrar ciclos de ansiedade e abrir espaço para a ação de Deus. Respire fundo por um momento.
Reconheça, você escolheu permanecer, escolheu ouvir, escolheu crer. E isso já é o início de uma nova estação. Agora chegamos ao fim desta jornada de oração, mas espiritualmente este é apenas o começo de um novo tempo. Assim como o Salmo 67 revela a luz de Deus brilhando sobre o seu povo, eu declaro que a presença do Senhor começa a iluminar áreas da sua vida que estavam bloqueadas. Aquilo que parecia travado nas suas finanças começa a se mover. Portas que permaneceram fechadas por muito tempo começam a se abrir. O favor de Deus alcança o seu trabalho, suas decisões e as oportunidades que estavam escondidas. O que foi perdido por injustiça, atraso ou ataques invisíveis começa a ser restaurado pela mão do Senhor. Toda influência espiritual contrária que tentou limitar sua provisão perde força agora. Toda armadilha silenciosa preparada contra sua estabilidade financeira é exposta e quebrada. Deus vai à sua frente como luz, proteção e direção, e o caminho que antes parecia incerto começa a se alinhar. Receba esta promessa, um novo ciclo está começando. Um tempo de clareza, provisão e reposicionamento espiritual. Aquilo que Deus começa ninguém pode impedir. Não ignore este chamado. Compartilhe esta oração com quem precisa. E escreva "Eu creio" nos comentários como uma declaração de fé. Se este salmo confirmou algo em você, o próximo vídeo vai destravar o que ainda está oculto. Não encerre aqui. Porque quando a luz de Deus se levanta sobre a sua vida, até aquilo que estava preso no invisível é obrigado a liberar o seu avanço.